é um absurdo você não ter um substituto eventual para o Everton Ribeiro e achar que em algum momento o uruguaio Michel Araújo ele pode ser o substituto eventual do Everton Ribeiro, né? Eu concordo isso tudo. É um elenco que não tem trocas qualificadas, é um elenco que deixa a desejar, mas só que tem algo muito mais grave acontecendo que a gente precisa identificar o que está acontecendo. Por mais, Rodrigo, que o elenco seja curto, por mais que o elenco não tenha substituições à altura, por mais que o elenco tenha um time bom, mas não tenha um elenco qualificado, irmão, não pode perder para o Remo da forma que perdeu. Esse elenco, sem Everton Ribeiro, vamos fingir que o Everton Ribeiro não está mais. Com esse elenco, não pode perder para o Remo. Com esse elenco, não pode fazer o jogo que fez hoje contra o Santos, que é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro inteiro. Então, assim, a gente falta reforços para disputar coisas grandes, mas tem algo muito mais grave acontecendo que impede com que esses jogadores eles consigam performar contra times muito inferiores que eles. Muito inferiores, né? Deixa eu botar aqui, vai começar a coletiva, ou já está começando a coletiva. Vamos botar aqui, ó, parece que já está ao vivo. Pronto, vai começar a coletiva Charles Ebert falando aí, vamos ver. Oi. Ele tá feliz, já tá sorridente, né, Charles? Ganhou o jogo, não empatou, não perdeu. Charles, boa noite, tudo bem? Partida difícil, da empate difícil, mas eu queria que você falasse para o torcedor do Bahia, porque a colocação do Everton no banco de reservas no início do jogo. O que é que acontece para o melhor jogador da equipe começar no banco de reservas numa partida como a de hoje? Boa noite. Boa noite. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, gostaria de me desculpar com a relação da língua do francês, se eu não entender direito, se eu não me expressar bem nas minhas respostas. Me desculpem primeiro com relação a isso, com relação a aquilo que eu vou falar e o que eu vou escutar de vocês. Agora, com relação ao Everton, será o terceiro jogo em 6 dias, né? Domingo, quarta, sábado, e a gente tinha recebido do departamento de fisiologia o fato que ele tinha uma fadiga na coxa, então a gente preferiu, a gente recebeu a informação que ele estaria liberado para 30, 40 minutos, a gente preferiu ir pela via mais justa, mais saudável e não começar com ele. Isso é a razão pela qual ele só entrou no intervalo. Boa noite, Charles. Um dos grandes fortes do time do Sport Clube Bahia, até no ano passado, era a posse de bola e conseguir construir a jogada desde o início, desde a defesa. A gente viu a dificuldade nessas últimas partidas, muitos erros de passe, dando contra-ataque para outra equipe, a equipe adversária. O que explicar para o torcedor por que não está dando certo essa posse de bola como deu no ano passado? Como o seu colega falou antes, foi de fato um jogo difícil, onde o adversário veio marcar mano a mano de maneira extremamente forte. E isso para qualquer time é difícil sair jogar nessas condições pela marcação forte do adversário. A gente tinha uma superioridade numérica com os nossos 3 homens de trás e a gente tentou até fazer uma movimentação para não expor demais o Gabriel, para que a gente possa fazer movimentações com nossos 4 homens do quadrado por dentro, e até que a gente conseguiu criar umas boas jogadas. A gente começou bem mais uma vez o jogo, nos primeiros 10, 15 minutos a gente conseguiu criar boas situações. Depois do restante do primeiro tempo, a gente se complicou um pouquinho, a gente começou a espaçar as nossas linhas, teve contra-ataques, a gente acabou sofrendo os 2 pênaltis, o segundo pênalti de costas, com o braço, sem nem vendo, e aí o que temos que valorizar muito é a reação no segundo tempo, valorizar essa força de reação, voltar ao placar, conseguir empatar e continuar com esse ponto, estar dentro do G5. A gente agora com o São Paulo que está empatando, a gente está dentro do G5. Desde o começo do campeonato que a gente está dentro desse G5, isso é de se valorizar a força da reação do time. Charles, boa noite. A gente sabe que cada jogo é difícil, mas você falou aí da situação do Gabriel Xavier. Não seria interessante que tivesse outro jogador, por exemplo, o Canu, para uma saída de bola melhor do Sport Clube Bahia, que nos pareceu que o Gabriel Xavier, em determinados momentos do jogo, ele se complicou, né? Justamente nessa tentativa de saída de bola. Não seria melhor o Canu, que é um jogador até mais experiente? Então, o Gabriel Xavier, ele tinha jogado nos jogos contra a Internacional, já teve uma sequência de jogos enquanto o David Duarte estava lesionado, e ele tem essa coisa que vocês às vezes poucam da importância, mas que é extremamente importante, que é a bola aérea, né? E com a ausência do David Duarte é importantíssimo a gente ter uma peça que possa nos ajudar com a bola aérea.
Isso é um argumento muito importante. Canu, obviamente que o Canu tem essa facilidade técnica na saída de bola que pode nos ajudar muito, mas o Canu está voltando, fica um bom tempo fora, e a gente sabia que o Santos teria uma postura mais agressiva com relação ao Remo, que nós esperaríamos menos baixo no campo e que teria transição. A gente até pensava que o Lautaro Martinez talvez fosse começar o jogo contra o Flamengo, muita ida, volta, muita transição, e o Gabriel sendo mais rodado de ter jogado, não voltando de lesão, e um outro argumento que nos fez optar por Gabriel Xavier. E aí, tem aquilo que você perguntou do intervalo, que aí a gente entrou com o Nico tirando o Gabriel para facilitar essa saída de bola e ter mais posse e reverter empatar o jogo. Boa noite, Charles. Lá no Rio, a gente te perguntou a respeito dos treinamentos de bola parada, né, e tal. Hoje eu vou fazer uma um pouco parecida, mas é a seguinte: a questão do gol do William José. O Pulga indo na linha de fundo e fazendo cruzamento e o William fazendo um gol de 9. Porque a gente não vê mais disso nessa equipe, mais do centroavante dentro da área, e vê muito o William lá próximo do meio-campo, ajudando mais na marcação do que na função que deveria ser a dele de estar fazendo gol. Isso é uma pergunta extremamente pertinente que você está fazendo. A falta de peso na área, de presença de área, é uma questão que vem voltando, sobre a qual a gente está trabalhando para melhorar e ter mais peso de área mesmo. O William, a questão é que justamente a característica dele é mais de vir flutuar, é o que ele faz de melhor, especialmente contra esses adversários que nos marcam todos individualmente. Os nossos 4 homens do quadrado são marcados muito forte no meio, e ele nos dá esse valor agregado de vir flutuar, fazendo um quinto homem, arrastando o zagueiro, abrindo o dente para os nossos pontas infiltrarem, os nossos 8 infiltrarem. Então a gente trabalha com o William, porque a característica dele, e isso faz com que, obviamente, ele se afaste um pouquinho da área. Estamos tentando compensar isso com os 8 que vão para a área, os pontas que vão para a área, e a grande razão pela qual justamente nesse jogo fomos com o Everaldo e o William, né? Uma coisa que a gente não vem fazendo tão frequentemente para pesar mais na área. Mas você está certo que é uma coisa que temos que botar mais peso nessa área. E conseguimos empatar com os dois noves. Charles, boa noite. Uma característica... Uma pergunta que, na minha concepção, totalmente protocolar, tá? E parecia até já planejada, porque o William José foi vaiado na última partida. Então, para mim, uma pergunta jogada fora, para mim. Eu vinha percebendo tanto no jogo contra o Remo quanto hoje também, é uma dificuldade do Bahia na transição defensiva sem a bola, né? Muito espaço pelos lados do campo, o Bahia cedendo muitos contra-ataques, como você mesmo falou. A que se deve essa dificuldade que o Bahia está tendo no retorno à marcação ali, na reorganização defensiva, quando toma esses contra-ataques, principalmente quando o Santos conseguia quebrar aquela pressão que o Bahia fazia na saída de bola do Santos, né? Sim, isso é uma coisa que aconteceu, diria mais especificamente hoje, até que aconteceu contra o Flamengo mais no segundo tempo, é que a gente começa os jogos hoje, por exemplo, estando no campo de ataque, criando várias oportunidades de gol, que ali no último terço de campo, e a gente deixou de encaixar. A gente fala de atacar marcando, os nossos homens de trás não marcando no corpo a corpo com os atacantes adversários. E quando a gente não faz esse gol, quando a gente tem essa oportunidade, a gente não consegue fazer esse gol logo no início de jogo com as oportunidades que a gente se frustra, quer fazer, indo mais à frente, e aí a gente acaba, isso vai um pouco da frustração do querer fazer a mais, é bem o que aconteceu hoje na segunda parte do primeiro tempo. Isso é uma coisa que nos fez, consequentemente, nos fez sofrer os 2 pênaltis, especialmente o primeiro. O segundo era mais um ataque posicional deles, mas é uma coisa mais devido a essa frustração dos primeiros minutos que a gente não conseguia fazer o gol. Abrimos as linhas que permite o contra-ataque deles. Boa noite, Charles. Apesar do empate que foi louvável, o desempenho, no geral, foi um tanto quanto decepcionante. Principalmente na primeira parte da partida. Jesus, louvável. E há 20 dias, há exatos 20 dias, o Bahia fez uma partida que mostrou para o torcedor que o Bahia poderia competir com qualquer time do Campeonato Brasileiro, que foi a derrota para o Palmeiras. O desempenho do Bahia foi um pouco acima do que a gente espera. E desde então o Bahia tem tendo resultados abaixo da expectativa que foi... Cara, tu
Com todo respeito, irmão. Com todo respeito, Rodrigo. Eu fico até meio... Eu espero que ele tenha feito essa pergunta nervoso, porque dá o nervoso na hora. O Rodrigo está em todas as coletivas, mais do que eu hoje em dia. Eu espero que esse amigo ele tenha ficado nervoso. Eu não o conheço. Mas ele falou, primeiramente, que foi um empate louvável. Depois eu entendi que foi um empate louvável, apesar da atuação do time. E ele falou, o Bahia deu a entender que ia brigar contra todo mundo depois da derrota para o Palmeiras em casa, no qual jogou muito bem acima das expectativas. Pô, irmão, você poderia pegar vários exemplos, a vitória contra o Corinthians, a vitória contra o Vasco, agora você falar que a atuação pica das galáxias do Bahia na derrota para o Palmeiras em casa fez com que o Bahia se credenciasse a brigar contra tudo e contra todos. Não, irmão, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Flamengo. Mano, que loucura é a imprensa que cobre o Bahia, irmão. Que loucura, com todo respeito. Eu acho que ele ficou nervoso. Eu acho que ele ficou nervoso, mas vamos voltar aqui, só pra gente tentar entender. Mas eu acho que ele ficou um pouco nervoso. Vamos lá, vamos ver. Espera. E desde que foi a derrota para o Palmeiras, foi um tanto quanto decepcionante. Mas uma coisa mais devido a essa frustração dos primeiros minutos que a gente não conseguiu fazer o gol, abrimos as linhas que permite o contra-ataque deles. Boa noite, Charles. Apesar do empate que foi louvável, o desempenho, no geral, foi um tanto quanto decepcionante. Principalmente na primeira parte da partida, no primeiro tempo. E há exatos 20 dias, o Bahia fez uma partida que mostrou para o torcedor que o Bahia poderia competir com qualquer time do Campeonato Brasileiro, que foi a derrota para o Palmeiras. O desempenho do Bahia foi um pouco acima do que a gente espera. E desde então o Bahia tem tendo resultados abaixo da expectativa que foi lançada após o jogo contra o Palmeiras. Por que você acha que o Bahia teve essa queda, tanto no desempenho quanto de resultados? Ele tá nervoso. De fato, contra o Palmeiras foi um jogo com uma intensidade extremamente boa, com uma pegada muito boa. E eu volto a falar desse ponto que a gente começa os jogos muito frequentemente criando essa oportunidade de ter oportunidades reais de gol. E uma coisa, e até um assunto que a gente vem conversando nas coletivas com o Rogério bastante, essa empurrar para dentro do gol. A gente não tem uma dificuldade para finalizar em gols essas jogadas, essas oportunidades que a gente tem. E isso gera, quando você tem o momento do jogo, você não vai conseguir dominar 90 minutos do jogo, né? Você vai ter fases de alto, baixo dentro do mesmo jogo, e quando você não consegue matar na hora que você está num momento forte, aí depois é mais difícil gerenciar os outros momentos do jogo. E o fato da gente não ter conseguido fazer os gols naqueles momentos faz com que depois a gente complique um pouquinho nos jogos, a gente acabou sofrendo uns gols. Hoje, mais uma vez, a última reação do segundo tempo, conseguimos empatar o jogo, mas precisamos ser mais letais, conseguir fazer esses gols e matar quando a gente está nos momentos altos dos jogos. Tá aí, cara. Fim da coletiva, né, do Charles Zembert. Não tem por que a gente prosseguir, né? Já até acabou. Eu só voltei nessa última para eu tentar entender, mas eu acho, não, tenho certeza que o companheiro ali ele ficou nervoso e não soube formular a pergunta. Faz parte, né? Faz parte. Provavelmente não é um cara que tá perguntando o tempo inteiro, porque você não pode chegar e falar que o padrão para colocar o Bahia dentro de uma briga de mostra de força foi uma derrota para o Palmeiras. Com todo respeito, e vendo todas as perguntas que foram elaboradas, e acompanhando aqui os companheiros que cobrem o Flamengo aqui no dia a dia aqui do Rio de Janeiro, irmão, tá muito ruim. Tá muito ruim. Alguém pode perguntar para o Charles Zembert se ele se sente pressionado no cargo? Alguém pode perguntar para o Charles Zembert se está havendo cobranças à diretoria para reforços? Alguém pode perguntar para o Charles Zembert o porquê que o Bahia hoje jogou tão mal? Está acontecendo alguma coisa internamente para que o Bahia não consiga performar da forma que vinha ali performando, sabe? Se é um problema técnico, tático, psicológico, você precisa de reforços urgentes, é tão simples você fazer perguntas. A galera vai com medo. E eu entendi o porquê que a galera vai com medo de fazer pergunta. Porque eu e o Rodrigo Ramos, esse que está aqui do meu lado, a gente foi sacaneado por essa assessoria de imprensa no jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã. Então, muitas das vezes, essas perguntas idiotas que é feita lá na coletiva é por medo. É por medo de fazer uma pergunta que o assessor não goste e, consequentemente, você perca espaço, você não consiga mais trabalhar. A única justificativa que eu tenho é isso, e a gente sofreu na pele aqui no Rio de Janeiro a falta de profissionalismo da assessoria de imprensa do Bahia, que, por sinal, é muito pior
do que a assessoria de imprensa do Vitória, porque o Rodrigo foi trabalhar no jogo do Flamengo contra o Vitória e foi extremamente bem tratado. Inacreditável. Deixe seu like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento.